Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para juntinhos estudarmos um texto do irmão Charles Negreiro chamado Não Alimente esse Fogo. Esse texto consta do Manancial, que é um devocional com meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E o objetivo é sempre de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Bem, eu gosto sempre de deixar bem claro que eu não escrevi o texto, não acrescentei uma linha. Então eu só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. E como não fui eu quem escrevi o texto, eu acho que é importante a gente pedir ao Senhor que nos revele aquilo que a gente precisa entender, né, da palavra dele, para que a gente possa guardar no coração para não pecar contra Deus, tá bom? Vamos orar pedindo a sua bênção. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, oramos pedindo que Tu nos mostres aquilo que precisamos aprender, que precisamos aplicar na nossa vida, que precisamos compartilhar. Ó Senhor, muitas vezes nós estamos desanimados, mas Tu podes encher nosso coração com a Tua palavra e realmente nos motivar a viver uma vida cristã que realmente o Senhor se agrade. É em Teu nome que oramos. Amém. Bem, irmãos, então vamos lá. Não alimente esse fogo. E o texto bíblico que vamos ler é Provérbios 26. É um texto relativamente longo, então seria bom que você acompanhasse com a sua Bíblia, tá bom? Nós vamos ler o capítulo inteiro. E diz assim, ó: como neve no verão, a chuva na colheita, assim é a honra imprópria para o tolo. Como o pardal que alça voo e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. Conduza o cavalo com o chicote, o jumento com o freio e o tolo com a vara nas costas. Não responda aos argumentos insensatos do tolo, para que não se torne tolo como ele. Responda aos argumentos insensatos do tolo, para que ele não se considere sábio. Confiar o tolo a responsabilidade de transmitir uma mensagem é como cortar o pé ou beber veneno. Um provérbio na boca do tolo é tão inútil quanto uma perna paralisada. Honrar o tolo é tão insensato quanto amarrar a pedra à tiradeira. Um provérbio na boca do tolo é como um ramo cheio de espinhos na mão de um bêbado. Quem contrata um tolo ou o primeiro que passa é como um arqueiro que atira ao acaso. Como o cão volta seu vômito, assim o tolo repete a sua insensatez. Há mais esperança para o tolo que para aquele que se considera sábio. O preguiçoso diz: há um leão no caminho, tenho certeza de que há um leão lá fora. Como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na cama. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. O preguiçoso se considera mais esperto que 7 conselheiros sábios. Meter-se em discussão alheia é como puxar um cachorro pelas orelhas. O louco que atira com arma mortal causa tanto estrago quanto quem mente para um amigo e depois diz: eu estava só brincando. Sem lenha o fogo apaga, sem intrigas as brigas cessam. Como as brasas acendem o carvão e o fogo acende a lenha, assim o briguento provoca conflitos. Calúnias são como petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Palavras suaves podem esconder um coração perverso, como uma camada de esmalte cobre o vaso de barro. As pessoas podem encobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano. Ainda que pareçam amáveis, não acredite nelas, se o coração está cheio de maldade. Mesmo que escondam o ódio dissimuladamente, sua maldade será exposta em público. Quem prepara uma armadilha para os outros, nela cairá. Quem enrola uma pedra sobre os outros, por ela será esmagado.
A língua mentirosa odeia suas vítimas. Palavras bajuladoras causam ruína. Amém? Muitos conselhos aqui, né? Pra gente aplicar no dia a dia. São conselhos do rei Salomão. E fundamentais para que a gente se dê bem, né? O nosso texto que vamos estudar chama-se Não Alimente Esse Fogo. E o versículo que o irmão Charles Negrete escolheu foi o 20, que diz: sem lenha a fogueira se apaga, e sem o caluniador morre a contenda. Bem, então nós vamos tratar aqui de pessoas que acabam colocando fogo em situações que já estão bastante quentes, né? Então, algumas situações da vida da gente parece seguir uma lei tão racional quanto os fenômenos da natureza. E o que é essa lei, né? É simples, você faz uma fogueira e vai colocando lenha, e a fogueira vai se mantendo naturalmente, a fogueira se mantém, né? Se você parar de alimentar a fogueira com lenha, o que vai acontecer? Obviamente, o fogo vai esmaecendo, vai ficando mais fraco, e aí, como não tem aqueles alimentos, né, que vai fortificar o fogo, ele acaba se apagando, não vai se manter de jeito nenhum, porque para que haja fogo tem que ter para que haja combustão tem que ter os comburentes, tem que ter coisas que realmente alimentem o fogo, né? E com relação às brigas, às discussões, os bate-bocas, é a mesma coisa. Você olha um bate-boca, uma discussão, e vê lá duas pessoas se degladiando lá. Uma fala uma coisa, a outra fala outra. Ah, mas você não sei o que lá, mas aquele dia não sei o que. E você só vai vendo aquilo acontecer. E o que acontece? Quanto mais as pessoas discutem, mais aquela discussão vai ficando acalorada, né? As pessoas vão aumentando a temperatura. E aí o que acontece? A gente costuma dizer que as pessoas nervosas acabam falando até o que não queriam dizer, né? E isso é muito comum. Porque a discussão vai entrando em outros campos que não tem nada a ver com aquela questão que começou lá inicialmente. Uma discussão em fogo alto e uma oposição que vai colocando lenha nesse fogo, vai fazer o quê? Que a discussão fique cada vez pior, né? Então, o que acontece? Uma pessoa começou a falar de um jeito ruim, de uma forma maldizente, o outro caluniou o colega, e aí aquele outro não teve como argumentar mais, e aí fica aquele bate-boca, aí um começa a combater o outro, e aí faz aquilo um ponto de honra, não quer abrir mão de jeito nenhum, e fica aquela brigaiada. Então o que a gente tem que fazer? Tem que afastar ao fogo da lenha. Então, se tem uma pessoa caluniando, tem uma pessoa lá colocando fogo naquela discussão, o que a gente tem que fazer? É fazer com que aquilo cesse, né? Isso acontece no dia a dia da gente. Nós temos que nos lembrar que nós somos cristãos em qualquer situação, mesmo em momentos onde existe uma discussão. Então, quando a gente vira uma discussão, nós temos que usar a ética do Evangelho, pelo exemplo de Jesus Cristo. Nosso dever é o quê? Evitar que aquela discussão siga em frente, né? Que os outros possam ser intermediários de aumentar aquela discussão, que os outros se metam, mas nós, como filhos de Deus, nós temos que ser bombeiros, não incendiários, né? Nós temos que marcar a situação pelo exemplo de querer acabar com aquela discussão e não colocar mais lenha na fogueira, né? Como se diz. Tem muitos cristãos que dizem assim: ah, não, mas isso eu não tolero. Eu não vou levar desaforo para casa, eu vou bater boca mesmo. O que é isso? Não, eu
de jeito nenhum. Falou mal de mim? Não, vou tirar limpo. Isso é soberba, irmãos. A gente se acha a última bolacha do pacote, por isso que a gente não consegue levar nenhum desaforo para casa. Por isso que a gente não consegue aplacar uma discussão, porque a gente tem que dar a última palavra. E não é isso que Jesus Cristo nos ensina, né, irmãos? Nós temos que ser afáveis, temos que buscar a paz, temos que ser o melhor que podemos ser. Que os outros possam, como dizia o Jair Rodrigues, né? Deixa que digam, que falem, deixa isso pra lá. O que é que há, o que é que tem? Então é isso. Nós não temos que se meter em nada, nós não temos que ser maldizentes. Se os outros vão falar, ó, o nosso dever é calar, né? Porque quem serve a Deus quer ser resposta de Deus e solução de Deus para tudo quanto é brigaiada na vida das pessoas. E não acabar tomando partido e entrando também nessa confusão. Nem sempre é fácil, né? Porque a gente é humano e a gente tem tendência a querer se posicionar, a querer defender o amigo, o irmão, o parente. Mas a gente não deve alimentar o fogo de jeito nenhum, né? Porque a palavra diz que o caluniador morre. Sem o caluniador, morre a contenda. É isso que nós temos que fazer. Tá bom, irmãos? Então, nosso manancial termina assim, ó. Tire a lenha e o fogo apaga. Afaste o caluniador e a contenda cessa. Tá bem? Bem, eu termino dizendo que o abraço é o encontro de dois corações. E ele só não dá certo em reunião de porco espinho. Por isso que eu vou deixar o meu abraço diário de ursa. E olha só, irmãos. Para nós que sabemos que não devemos alimentar o fogo da contenda, o abraço dá mais do que certo. Quero lembrar vocês o seguinte, que no Salmo 73, versículo 26, está escrito: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. E a gente se comprometeu a se lembrar disso todos os dias nesse ano, tá bom? E agora eu me despeço, né, com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.